Boa tarde, pessoal. Eu gostaria muito de começar com uma música, mas não tem como. Então, a gente vai começar com a minha fala sobre família, filhos, em especial os nossos adolescentes. Gostaria de pedir para vocês, assim, que a gente, nesse momento, faça uma oração da Ave Maria, porque a Maria é a mãe do Senhor e com certeza nos acompanhará todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja, e assim será. Que possa nos acompanhar durante todo esse trabalho de hoje. Na última reforma íntima feita por mim, eu estava falando muito a respeito dos adolescentes, de família, e eu não consegui terminar o material que eu tinha organizado. Então, a gente recomeça por onde eu parei, e aquilo que eu disse, assim, se vocês tiverem alguma dúvida que não poderão me perguntar hoje, podem acessar meu e-mail, né, para fazerem alguma pergunta ou alguma sugestão de forma bem tranquila. Então, vamos começar. Ao adolescente, inúmeras vezes também lhes cabe o papel de carregar o fardo de ser o ideal das outras gerações, e isso o impulsiona para as ousadias e performances necessários para bancar esse papel, ou justamente ao contrário, fugir desse papel, que amedronta a si e a sua família. Na adolescência, também podemos incluir inibições e angústias sobre o seu futuro, com uma relação conflitiva com os desejos internos, inúmeras vezes diferente dos desejos externalizados de seus pais. Assim, principalmente em relação ao adolescente que vai fazer um curso, entrar numa universidade, enfim, muitas vezes os pais desejam uma profissão e os filhos desejam outra. Então, é importante ter essa conversa em casa. Sugiro muito que possa ser feita até uma orientação vocacional para ver aonde que o filho se enquadra, porque aonde o filho se enquadra, muitas vezes é diferente do que os pais desejam. O isolamento na puberdade e na adolescência é muito comum. O afastamento físico dos pais, sem rompimento, os ajudam a crescerem emocionalmente. Os jovens buscam constantemente sua ilha, e hoje essa ilha está ligada a computador e jogos eletrônicos. Importante adultos entrarem com afeto e educação. O jovem não gosta mais de brincar. O nosso adolescente, ele não brinca mais. Mas a linguagem é ainda muito saudosa do seu falar na linguagem da infância. E com isso, ainda não sabem conversar bem e usam muitas gírias e nomes imperfeitos e às vezes ofensivos, gerando mal-estar entendido entre eles e com os adultos que os acompanham. Então, assim, é muito comum entre os jovens as gírias, e quando tem um adulto junto, é difícil entenderem aquela linguagem. Inúmeros jovens frequentemente se sentem ofendidos e pouco amados por aqueles que os acompanham desde a infância.
O território das capacidades mentais, emocionais, intelectuais e físicas na adolescência trazem inúmeras dificuldades. Isso faz com que os jovens e sua família passem por diversos impasses. A comunicação virtual hoje é o maior recurso de comunicação dos jovens e também de inúmeros adultos. Sabemos que muitos adultos também passam o tempo inteiro usando a parte da eletrônica. No período da adolescência, vivemos as experiências marcantes. Aprendemos a amar, a pensar, a nos importar com o outro. Devemos começar na adolescência a ser solidários. Quando na família os adultos são a única companhia nesse processo do crescer e os jovens não fazem atividades com outros jovens, é mais custoso esse processo para todos. Solidão, recalque, imaturidade, egoísmo, fragilidades. Por mais que os pais queiram proteger seus filhos, é bem importante que os filhos tenham um espaço deles para crescerem. E que não seja um espaço só ligado ao computador. Inúmeras vezes no ambiente familiar, a tendência dos pais é buscar fazer o filho adolescente perceber que está fazendo uma tempestade em um copo d'água, ou o próprio adulto pensa e sente que está vivendo uma tempestade, conflitos. Então, assim, essa tempestade, pessoal, pode ser dos jovens, eu estou colocando tempestade em forma, assim, de aspas, porque é uma tempestade, de uma dramatização, e também os pais entram nessa tempestade na criação e no jeito deles viverem. O adolescente precisa ter em seu interno o desejo de sua realização pessoal e profissional e sentir-se com capacidade para tais conquistas. Seguidamente, sabemos que o sonho e desejo dos pais é o que se impõe nas escolhas dos filhos. Quantos jovens não têm o direito da escolha? E vão para a escolha dos pais. Inclusive, quantos jovens se perdem emocionalmente, até na questão do uso de drogas, de bebida, porque muitos pais também fazem uso disso. A presença de amigos no lar traz mais segurança à família. Entretanto, os adolescentes precisam ter um encontro apenas entre eles, sem adultos. Seja numa praça, num shopping, num clube, etc. O adulto precisa aprender a acolher o jovem e lhe dar liberdade, uma liberdade assistida. Uma das coisas que eu sempre sugiro, eu tenho vários pacientes que têm filhos adolescentes, enfim, que convidem para um bolo, um cachorro-quente, e que fiquem afastados, né? Mas, ao mesmo tempo, observando, cuidando do comportamento desses jovens. Como pais, vocês sabem que a gente escuta muitas coisas, assim, de inúmeras dificuldades funcionais dos filhos, de todas as ordens. Então, é muito importante que um adulto esteja dando essa liberdade assistida, porque não dá para a gente simplesmente deixar nossos adolescentes libertos de uma forma total. Por isso que eu coloquei assim, vai num parque, num shopping, né? Mas assim, tem que ter um horário até para voltar.
A alegria equivale-se a um bem-estar, uma mistura de sentir-se aceito e estar satisfeito com o que está acontecendo. Nós não podemos e nem devemos ficar presos ao passado. Os adultos precisam ajudar seus adolescentes a fazerem o luto do passado e viverem o hoje. Isso vale para todos nós. E o passado que eu estou me referindo aqui, pessoal, não é o passado de outras vidas, o passado de agora. Do quando a criança, nós, bebê, adolescente, o início da vida adulta, né? A gente precisa ter conhecimento sobre isso. E sim, uma aceitação e como mudarmos o que realmente nos atrapalha e que nos traz problema, a nós no individual e a nós no coletivo. Muitas pessoas se tornam reféns da violência psicológica porque dependem emocional e ou financeiramente do agressor, em especial nossos jovens adolescentes. Em algum momento da nossa história, nessa vida, já não nos sentimos ameaçados ou desvalorizados? Aparentemente invisível, o abuso emocional é muito sutil. Em diversos contextos, o abuso emocional é percebido que está sendo abusado como um excesso de cuidados. O abuso psicológico costuma anteceder o físico e deixa marcas profundas na alma. E nisso reforça a importância do evangelho no lar, na oração, na fala, nas atitudes, no entender e no afeto. Os nossos jovens, muitas vezes, eles não querem fazer parte do evangelho, eles não querem ir a um centro espírita ou a uma igreja, né? Porque para eles, muitas vezes, é até uma perda de tempo, porque eles têm os amigos para conversar ou alguém para jogar. Então, os adultos precisam manter isso dentro de casa sem obrigar os filhos a estarem juntos. Quando são filhos bem pequenos, assim, crianças, eles vão participar, de repente, até com um bonequinho, fazendo um desenho, enfim, porque a espiritualidade está sempre conosco, né? E isso que é o fundamental. Então, se os nossos filhos, por algum motivo, não quiserem participar, não tem problema nenhum, mas eles têm que ser incluídos nas nossas orações. Nós temos que incluí-los. É muito saudável levarmos para os nossos jovens assuntos que não sejam importantes, através de filmes, livros, reportagens, perguntando o que pensam, o que os atrai ou o que os repelem. Assim, daremos uma orientação correta em suas ideias, considerações, conhecimento e realidade. O que é muito importante, assim, pessoal, que eu sempre sugiro? Algum assunto que nos preocupe, que a gente, para passar para os nossos jovens, até porque o adolescente, ele vai perguntando alguma coisa, tipo, fiquei sabendo tal coisa, tipo assim, fiquei sabendo que o vizinho ali do lado caiu bêbado. O que a gente deve fazer? A gente deve procurar algum filme, né, que mostre alguma coisa sobre isso, em relação, por exemplo, ao alcoolismo. Quando termina o filme, perguntar para o filho, o que tu achou? Né? Sem colocar no contexto assim, o vizinho é errado, o vizinho é inconveniente, o vizinho isso, o vizinho aquilo. Assim, tem que olhar o filme e saber o que esse jovem pensa.
E aí o que ele pensa, a gente rebate no sentido assim, realmente tem esse contexto, e aí, claro, se aparecer o tal de vizinho, a gente coloca assim, a importância de saber cuidar-se, né? Isso é uma orientação mesmo, pessoal. A base para a relação familiar entre pais e filhos deve ser pautada na confiança, no afeto, no respeito e ligados com a espiritualidade. Quando o lar não é um espaço de desenvolvimento racional e emocional, o ambiente familiar se torna um ambiente hostil. Quando a educação não é aplicada e orientada com equilíbrio, e sim com punições físicas e psicológicas, estaremos criando futuros adultos com inúmeros problemas, como alcoolismo, drogas, violência, roubos e tantas outras coisas negativas. Muitas crianças são expostas a modelos agressivos na educação. Inúmeras vezes, esses pais estão reproduzindo o modelo de seus pais, de seus avós. Como sabemos, a crítica bloqueia ou dificulta a comunicação entre todos. E aí, pessoal, eu continuo afirmando a importância da oração. E quando alguém da família ou nós mesmos estamos muito tristes com algo, muito preocupados com algo, a gente tem que poder realmente pedir ao mundo espiritual maior que nos oriente, que nos ajude. A gente tem que usar sempre uma proteção espiritual. E cada um vai ter a sua proteção espiritual. Seja um capacete, seja um manto de Nossa Senhora, né? Enfim, rosas, o que lhe vier na mente. E manter isso para que os espíritos do bem possam estar sempre nos acompanhando. E a gente não abrir espaço para os espíritos do mal. Estilo comum de paternidade e maternidade. Estou levando para o lado assim do que é comum, tá? O permissivo. Oferece muita afetividade, mas poucas exigências. São pais superprotetores, privando os filhos de experimentarem habilidades importantes para a vida e que normalmente se tornam mais tarde os que mais exigem e praticamente nada oferecem. Costumam apresentar problemas de relacionamentos, baixo desempenho escolar e acadêmico, impulsividade, supervalorização dos bens materiais e dificuldade para lidar com frustrações. Então, nesse permissivo entra bem no contexto de pais que tudo permitem. Tá? Autoritário. Exige muito, mas se envolve pouco afetivamente com as necessidades da criança e do adolescente. São pais que impõem regras rígidas, ameaça de punição e com pouca abertura para o diálogo. Filhos de pais autoritários tendem a se anular para agradar aos demais. Acredito que serão amados apenas se corresponderem às exigências dos outros e se culpam demais quando errem. Então, uma situação num contexto muito autoritário, existe essa parte, assim, dos filhos até não se sentirem amados. E muitas vezes se tornam adultos também extremamente exigentes.
né? E levando tudo para essa sensação, assim, de autocrítica, autoexigência, de punições em todas as horas. Negligentes são os pais que estabelecem poucos limites e também pouca afetividade. Não costumam se envolver em questões básicas como saúde, educação e espiritualidade dos filhos. Permitem quase tudo e estão mais preocupados com a carreira profissional do que com o bem-estar na família. Crianças criadas em lar negligente tendem a acreditar que não são importantes e se culpam por não serem amados, se enxergam como incapazes. O negligente, pessoal, é em todos os sentidos, a negligência afetiva, a negligência cultural, inclusive muitos filhos não vão para a escola, e também no sentido, assim, de que muitas vezes os pais não acreditam na espiritualidade e ainda levam só para o contexto funcional. Não tem problema, a gente faz do jeito que quer, né? E, de fato, aquilo que eu costumo dizer sempre, independente de crermos em Deus, a gente tem que procurar sempre fazer o bem para o outro. E o bem não está só no sentido eu fico bem. A gente tem que, inclusive, aprender a ficar bem para fazer o bem para o outro. Pais participativos são os pais que estabelecem limites, porém, ao mesmo tempo, são e suprem as necessidades dos filhos. Sabem equilibrar a autoridade e respeito, demonstrando sensibilidade aos sentimentos e opiniões dos filhos. E isso permite aos filhos serem seres sociais, respeitosos, com autoestima e com menor tendência à depressão e elevada ansiedade. Pessoal, isso é tão importante, os pais que participam. Os pais que acompanham os filhos, aquilo que eu disse antes, assim, não 24 horas por dia, mas que acompanham os filhos, que os filhos possam se comunicar com esse adulto no sentido, estou muito triste com alguma coisa, estou muito bravo com outra coisa, estou precisando de outra coisa, e serem, isso ser conversado em família. E aí, pessoal, eu insisto muito da importância da espiritualidade maior, que os nossos filhos e todos nós possamos saber sempre que a espiritualidade maior nos acompanha 24 horas por dia. Mas, se a gente tiver levando só para o lado de uma arrogância, algo mais ofensivo, agressivo, um menosprezo, quem nos acompanha é a espiritualidade menor. Dentro de meus estudos, sempre estudei, assim, pessoal, eu sou psicóloga, tá? Então, eu atendo casais, atendo famílias, atendo jovens, né? Então, por isso que eu sempre estudei muito pautado no conhecimento da psicologia, tá? E, claro, ligada o tempo todo, procurando ficar ligada o tempo todo com a espiritualidade maior. Então, dentro dos meus estudos, sempre estudei sobre família e concordo plenamente que não existe palmada educativa, pois a punição física é aplicada em momentos de raiva. Em pesquisas científicas, já foi comprovado que a punição corporal
é entendida como causadora de sérios danos emocionais, sociais e também espirituais. A palmada causa impactos negativos ao funcionamento cerebral, similares a agressões físicas, violentas e também à esfera espiritual. Eu tenho 2 filhas, elas nunca levaram nenhum tapa. Então, eu, assim, há muitos anos, né, a minha vida inteira, eu sempre fui contra a palmada. Mas a gente tem que saber como lidar com os filhos, porque se os filhos estão fazendo muitas coisas que nós adultos somos contra, a gente tem que conversar, a gente tem que explicar. Isso passa por um entendimento maior. E quando a gente está muito irritado com alguém, a minha sugestão é que a gente saia de perto. E aí depois, mais tranquilo, retorne ao assunto. Senão as coisas não melhoram. Vale ressaltar que, de acordo com o Comitê das Nações Unidas pelo Direito das Crianças, a punição é definida como castigo no qual a força física é utilizada com a intenção de causar algum grau de dor, incluindo bater com a mão ou com algum objeto, sacudir, morder ou obrigá-la a ficar em uma posição incômoda. Nesses tempos atuais, em que os valores culturais, físicos, emocionais e espirituais estão passando por imensas mudanças e a sociedade está se tornando mais individualista, pluralista e muito extravagante, precisamos manter nossa família unida e assim estaremos mais próximos de Deus. E esse o família unida, pessoal, é poder em muitos momentos só ficarmos ligados ao afeto, ao carinho, a uma fala amorosa. É possível e importante construirmos relacionamentos saudáveis, estarmos conectados com a espiritualidade e, inúmeras vezes, precisamos buscar apoio psicológico e ou psiquiátrico. Muitas vezes, pessoal, só ficarmos pautado num atendimento espiritual não resolve, porque, como eu disse antes, o nosso mental que atrai o pessoal de baixo ou o pessoal de cima. Então, em inúmeras situações, é importantíssimo ter esse contexto de um profissional da área da saúde para ajudar. Não é sempre, mas muitas vezes é necessário. Momentos em família são fundamentais para possibilitar o conhecimento mútuo, organizando a formação de vínculos positivos que resistirão aos momentos mais difíceis. Então, assim, pessoal, não tem quem não passe nessa vida por momentos muito difíceis. E é tão bom ter a família, alguém da família, para a gente poder dividir as nossas preocupações, as nossas angústias, e é também, e é maravilhoso, as nossas alegrias. Sugiro procurarmos construir uma comunicação aberta, clara, objetiva, amorosa e humanitária. Tensões sempre existirão, mas devem ser bem administradas no núcleo familiar. E isso permite aos nossos jovens um maior amadurecimento emocional. Acrescento aqui, pessoal, de que assim, os nossos jovens, pela idade cronológica, vão ter muito comportamento, às vezes bem infantil, enfim,
e que a gente, como adulto, tem que aprender a lidar com isso. Mas, assim, tem tantas pessoas com muita idade, vamos colocar 60, 70 anos, e que seguem extremamente infantil, que não conseguiram amadurecer. E cada um agora vai pensar um pouquinho sobre isso. No dia a dia da família, é necessário dar-se espaço para rezarmos e mantermos nossa relação com Deus. Fazermos o evangelho em família é muito importante, e quando se prioriza o desenvolvimento da espiritualidade, poderemos viver melhor conosco e com quem conosco convive. E ressaltando, fazer o evangelho é extremamente importante, pessoal. Aí a gente marca em família um dia, um horário. Nem todos vão querer participar, mas a gente, que eu digo aqui por mim, eu, Rosane, tal dia, tal hora, eu vou fazer o evangelho. Para quem não sabe, a gente abre o evangelho aleatório e, de preferência, se lê ele mesmo, que seja sozinho, se lê ele em voz alta, porque muitos espíritos estarão ali para também escutarem o que está sendo lido, fazer as orações, reforçando a proteção. Relacionamentos de forma geral, começando em casa, família, são muito importantes em nossa vida terrena. Conhecermos um pouco do nosso eu interior se faz muito importante. Enxergarmos nossas virtudes, acertos e erros. Assim, pessoal, é tão importante a gente estar trabalhando dentro do nosso eu interior, no sentido de que erramos inúmeras vezes, e muitas vezes nem nos damos conta e nem sabemos que erramos. Quando a gente reconhece um erro, aquele erro a gente não terá mais. Mas todos nós erramos. Assim como todos nós fizemos coisas muito boas. E a gente também tem que ter esse reconhecimento interno das coisas boas que a gente faz. Até para que a gente possa realmente evoluir nessa caminhada da vida, nessa jornada. Relações mais saudáveis podem surgir quando aumentamos o nosso autoconhecimento, resgatamos nosso potencial e fortalecemos a tomada de consciência sobre o que acontece na prática, sem idealização ou negação da realidade. Os conflitos são iniciados ou evitados com a qualidade de comunicação dos envolvidos no contexto familiar. Separações, amizades, desavenças, raiva, amor, compartilhamentos de ideias, atitudes, ações, passam sempre pela interação com os membros da família. Inúmeras vezes não nos damos conta do que estamos contribuindo, tanto de forma positiva como negativa, para o estar bem junto ou o afastamento do porquê de algumas pessoas. Isso em todos os espaços. E outra coisa, pessoal, não tem um espaço assim que em grupos, seja de trabalho, até mesmo aqui dentro da casa de João Pedro, que tudo é maravilhoso. Eu até brinco muito, assim, né, com minhas filhas, em especial. Não existe uma vida onde alguém é perfeito. Mas é tão bom quando a gente se dá conta do que a gente precisa mudar. E não é no sentido do aperfeiçoar,
porque isso não é para essa encarnação. Inúmeras vezes esperamos que os outros adivinhem o que precisamos, pensamos ou queremos, e perdemos tempo dando indiretas ou agindo de forma rígida. Precisamos identificar em nosso interno o que de fato queremos, desejamos, precisamos, e como poderemos conquistar sem usarmos e exigirmos do outro. Na vida, tudo são escolhas, e como adultos, necessário sabermos orientar e darmos o exemplo positivo através de nossa vida, de nossas escolhas. Trabalhar dentro de nós e com os outros, somente nossos filhos, o livre-arbítrio. Tudo na vida são escolhas. Em nosso trabalho na Casa de Dom Pedro, em todos os grupos, buscando sempre trabalharmos com amor, gratidão e perdão. E o que nos chega de bom sempre nos é dado pelo Criador. E a Ele devemos sempre agradecer. Para os médios que estão me escutando agora, os que já trabalham na casa, a gente vai lá trabalhar na casa para doar essa energia para as equipes. Mas, na verdade, a gente também está lá para receber muito, mesmo que a gente não esteja sendo atendido pelo grupo, a gente está recebendo. E é tão importante a gente saber disso, ter essa consciência disso. Importante cuidarmos diariamente as nossas ações, fala, pensamentos. Procurarmos sempre dentro do nosso eu a melhora de nossa vida e a de quem conosco convive. Pensamento, vontade e sentimento. Cuidarmos sempre. Equipes espirituais zelam por nossa vida, pela humanidade em geral. A vida do ser humano aqui na Terra é a moradia temporária do nosso espírito. E por isso, inúmeras vezes, escutamos, lemos, que do pó viemos e ao pó voltaremos. Nosso corpo mental é ligado ao nosso campo astral. Cada um de nós tem a sua própria vibração, e ao dormir, nosso espírito passeia. O que eu quero dizer com isso? Da importância, pessoal, quando nós formos dormir, que a gente possa fazer uma oração para que o nosso espírito vá para algum lugar melhor, mais elevado, para que a gente receba do mundo espiritual maior tudo que necessitamos. Se a gente não se conecta nesses pensamentos positivos, a gente pode ir, entre aspas, passear em lugares muito difíceis, muito complicados. O mundo astral de baixo e do alto atua sempre em nosso mental. Então, necessitamos vencer diariamente a inércia de nossa vida, do nosso mental, do nosso corpo físico e espiritual. Usarmos sempre nossa mente ligada ao plano astral superior. Temos momentos, pessoal, assim, de tristeza, de preocupação, um estresse. Mas a gente não pode deixar que esse estresse nos permeie o tempo todo. A gente tem que buscar dentro de cada um de nós uma forma de vivermos melhor o nosso dia a dia. E nos ligarmos sempre ao mundo espiritual maior, através da oração, dos agradecimentos. E, se necessário, da intervenção divina para o nosso bem.
Todos nós termos o nosso lado, todos nós temos o nosso lado de trevas, de sombras e também de luz. E nosso pensamento, nossa mente, nos levará para o lugar que quisermos ir. Mente e espírito andam sempre juntos. O cuidado mental ajudará em nossa mudança vibracional. E sigo falando da importância de vibrarmos sempre no amor e na fé. E sim, quando estivermos muito tristes, muito chateados, nos ligarmos ao mundo espiritual. Mundo espiritual maior. Fazer uma oração. Pedir ajuda e amparo espiritual. É impossível falarmos sobre inúmeras dificuldades de nossos jovens sem falarmos na atualidade online. Diversas vezes ficamos sabendo de diferentes casos de assédio, de agressões, incluindo álcool, drogas e sexo. Proibir nossos jovens de coisas que, como os adultos, são contra, inúmeras vezes os incentivam a irem atrás. Como educadores, pais, não podemos torcer o nariz para o Instagram, o TikTok, porque ele faz parte da cultura atual. Inclusive, o que não usa o Instagram, enfim, o celular, se os outros colegas descobrem, eles até fazem, assim, eles ridicularizam muito esses outros jovens, né, que não estão na modernidade. Então, nós, os adultos, temos que também saber conciliar isso aí. Existe uma cultura digital muito rica e costumamos olharmos apenas para o lado ruim das coisas. Precisamos buscar sempre algo de positivo em tudo. Na internet, podemos ter um compartilhamento de ideias e conhecimento. É impossível tirarmos nossos jovens da internet e o que precisamos fazer sempre é buscarmos educá-los. A educação, para vivermos melhor, precisa sempre estar conectada à família, à escola, à fé. A base para a relação entre pais e filhos deve ser formada de confiança e afeto. A família é o grupo de origem de todos os outros, sendo o primeiro e o mais importante espaço de socialização do ser humano. Embora os filhos sejam inseridos em nossos novos círculos de convivência, à medida que a influência dos pais sobre os jovens diminui, é inegável o papel dos pais no desenvolvimento emocional de seus filhos. Cabe aos pais auxiliarem e orientarem seu desenvolvimento. Entra a importância, pessoal, desse afeto do núcleo familiar, porque se os filhos não têm, os filhos jovens não têm um adulto com quem dividirem suas angústias e preocupações, como que eles vão evoluir? Ressalto também que o cuidado com nossas crianças e jovens não é somente no nível de instrução intelectual, mas na aquisição de habilidades emocionais e competência para os relacionamentos interpessoais. Por isso, eu sempre sugiro da importância das crianças participarem de algum lugar, assim, tipo um clube, né, jogar futebol, no verão ir na piscina do condomínio, do clube, enfim, algum lugar que eles possam interagir com outras crianças. Quando o lar não é um espaço de desenvolvimento emocional, e sim um ambiente hostil e de violência física ou psicológica,
visando corrigir ou eliminar certo comportamento indesejado, estamos trazendo mais problemas para o nosso adolescente em sua vida como adulto. Quando nossos jovens são criados numa educação do poder, do poder tudo ou não poder nada, esses jovens emocionalmente não crescerão de forma esperada pela nossa sociedade como um todo, e também com sua evolução aqui na Terra. A médio e a longo prazo, suas demandas emocionais terão inúmeras demandas psíquicas e espirituais. Vivemos num mundo contemporâneo que repete padrões de comportamento, aliando áreas humanas à área espiritual. A grande obra de arte, com certeza, é a obra da vida. E a ciência do comportamento que nos permitirá termos e sermos seres mais evoluídos. E que nessa encarnação possamos todos crescer, evoluir. Como eu brinco, a gente tem que nessa encarnação conseguir sair do jardim da infância. Quem sabe sair da adolescência. E o melhor, entrarmos na vida adulta. A adolescência é um período de tempo onde ocorre o desligamento da infância e a preparação para a vida adulta. Os adultos e os pais devem procurar fazer as pazes com seu eu interno, com o que ocorreu conosco em nossa adolescência. Assim será mais fácil convivermos de forma mais saudável e harmoniosa com nossos filhos e conosco mesmo. Todos os adultos viveram uma infância e uma adolescência, claro que com variações e costumes diferenciados. Todos nós aqui nascemos de um ventre. Todos nós passamos pela infância. Todos nós passamos pela adolescência. Todos nós estamos na vida adulta. Muitos de nós irão para a velhice. Mas o quanto cada um de nós conseguiu evoluir em todos os sentidos. E não podemos, em hipótese alguma, pensar na evolução no contexto material. O material muito nos ajuda, mas o emocional e o espiritual é que nos garantem uma melhora em todos os sentidos, em especial quando a gente parte aqui da Terra, porque em algum momento todos nós iremos. Ninguém sabe quando é esse momento, mas iremos. Para fazermos uma viagem no tempo, é necessária alguma disposição para lembrarmos muitas coisas que a memória ajudou a maquiar ou distorcer. Todos nós já passamos pelo medo de não saber o que fazer conosco e quem conosco convive. Quem não sofreu por amor? Pela fragilidade da autoimagem, pela relação de amor e ódio, pela desilusão com os pais, pelas juras de nunca serei como eles, na dificuldade de diferenciar a coragem e a ação necessária, usando a perigosa impulsividade? Todos nós já passamos, todos nós ainda passamos. Muitas vezes as preocupações com os jovens dizem mais de nós do que deles, pois é duro e difícil assistir a reprise das angústias pelas quais passamos. Necessário é que o adulto pense e elabore a própria adolescência.
Antes de tentarmos domar ou permitir tudo para os jovens, sugiro depurarmos e esclarecermos ao máximo nosso passado nesta vida, neste passado recente, nessa posição de resgate da nossa própria história. Isso nos ajudará a não repetirmos as falhas por nós vividas. Saliento muito, pessoal, que é muito importante a gente não ir atrás o que aconteceu em vidas passadas, enfim. Temos um maravilhoso atendimento aqui de grupo de vidas passadas, mas é importante que o paciente ele não entre nessa conexão. Pelo contrário, todos nós já tivemos outras vidas passadas. E nós estamos nessa vida agora para aprender. E como eu disse antes, para a gente passar de ano. Também eu gostaria de salientar ali da questão da impaciência com nossos jovens, né, dos nossos jovens e adultos. Como diz no Evangelho, a impaciência faz querer colher os frutos antes deles amadurecerem. É escrito no Evangelho. Então, a gente não pode querer colher os frutos antes deles amadurecerem, mas também não podemos deixar que eles amadureçam e apodreçam. Então, isso é a importância da gente saber realmente viver, se respeitar, respeitar o outro e buscarmos sempre a orientação da espiritualidade maior. A fragilidade psíquica, em especial dos adolescentes, são denominadas inúmeras vezes como explosões emocionais, com crises de choro, agressividade, isolamento que acontecem sempre que a situação dentro de casa está pesada. Lágrimas, gritos, socos são expressões de impotência e uma forma de convocar um adulto para que o acolha ou realize a vontade do jovem. Jovem normalmente escolhe um amigo, amiga com quem tem todos os cuidados, também ciúmes, alegrias, sofrimentos, e isso é considerado na psicologia como a experiência das primeiras paixões fraternas. Saliento também que as crianças, quando muito pequenininhas, e são crianças até muito tímidas emocionalmente, até prejudicadas, elas procuram sempre estar próxima de algum adulto, né? Inclusive na hora do recreio, fica lá perto de algum cuidador, né? E quando adolescentes, eles já não podem, seria muito infantil ficar do lado desse adulto, eles procuram ficar afastados dos jovens da escola. E isso é muito complicado, é bom os adultos saberem o que os filhos fazem, ao entrar na escola, no recreio e no final. Porque a escola, ela tem, ela é necessária para a educação funcional, no sentido de aprender a ler, aprender a escrever, mas também é um lugar onde os jovens conseguem desenvolver a espiritualidade através dessa parte juvenil de realmente poder ser jovem. O amor à mãe é dirigido na adolescência, eu digo a mãe, mas pode ser ao pai, é dirigido para
amiga, e por isso, ou amigo, há tantas dificuldades e choros nas relações mais próximas dos nossos jovens. Na vida, muitas experiências ocorrem quando ainda não estamos prontos para vivê-las. É muito difícil atravessarmos a vida terrena e as inúmeras dores que vivenciamos nessa vida. Dificuldades previsíveis passamos bem, as não previsíveis passamos com muita dificuldade. Mas sigo lhes dizendo que precisamos trabalhar sempre nosso mental e com a espiritualidade maior. Quando a gente passa, por exemplo, um jovem vai fazer 18 anos, quer aprender a dirigir. Todos passam pela questão assim de como aprender, como passar pela autoescola, como dirigir, como parar no sinal, enfim. Isso é previsível, passamos por isso. Mas e quando as coisas acontecem sem serem previstas? Como, por exemplo, um acidente, uma doença grave, um falecimento, né? E até dentro dessa questão do falecimento, quando pais perdem um filho, saíram daquela hierarquia. Primeiro vão os pais, depois os filhos. Como é que fica isso no contexto emocional e espiritual? E aí vem a importância da oração, da fé, da nossa ligação com o espaço espiritual, com o mundo maior. Os pais atuam como modelo para os filhos, portanto, devem agir como desejam que seus filhos ajam. Geralmente, os jovens seguem os parâmetros de comportamento ao qual foram criados. Importante darmos atenção aos bons comportamentos, parabenizar as crianças e adolescentes com seus acertos, e não se pronunciar e se mostrar presente apenas quando algo prejudicial e errado aconteça. Não podemos esperar o comportamento perfeito, e sim valorizarmos os pequenos passos por eles alcançados, educar e passar bons princípios. É muito comum nas famílias, os pais ou o adulto só colocar nos erros dos jovens, dos seus filhos. É tão importante, pessoal, a gente conseguir fazer essa organização de parabenizar muito as coisas boas que os filhos estão fazendo, né? E não só entrar com a parte negativa, a parte da crítica, né? Das ameaças e das punições. Eu sempre sugiro, até no consultório, né, para pacientes, que quando tem um contexto assim, que a criança tenha, pegou recuperação, enfim, de que se vá para esse momento, assim, mas por quê? Qual é a parte dele ter pego recuperação? Né? E quando consegue se sair bem, terminar, por exemplo, o ano, entrar com algum parabéns, por exemplo, e comer um picolé, né? Que é uma forma de estar valorizando as conquistas dos nossos filhos. Oferecermos atenção, carinho, educação e lhes passar os limites, em especial relacionado com respeito e consideração. Nossas crianças e nossos jovens precisam aprender a cumprir as regras da boa convivência, de respeito e de harmonia, tornando-se um melhor adulto. Deus nos permite, deseja, de encarnação em reencarnação,
possamos crescer espiritualmente e que sejamos dignos da glória dele. Somos carne aqui na matéria e sujeito a inúmeras vicissitudes. Todos temos inúmeras provas para passarmos, muitas lutas, dificuldades, também conquistas. Aqui na vida, a gente tem realmente muitas provas, na qual muitas passamos com muita dificuldade. Mas a gente consegue passar. E é tão importante a gente crer nisso, que a gente consegue passar. Como diz o ditado, tudo passa, tudo sempre passará. Sugiro, então, como eu falei antes, em nossa hora de dormir, rezarmos, colocando na oração agradecimentos e, se necessário, pedidos. No momento do repouso, é importante estarmos ligados a Deus, a espiritualidade maior. No nosso dia a dia, bom buscarmos o lado criativo, raciocínio lógico, o que nos dá prazer, como escutar música, ler. Criatividade e responsabilidade devem sempre andar juntas. A responsabilidade ilumina nossa vida e nos que nos são próximos. Colaborarmos sem julgamento e cobrança. Priorizarmos o que é percebido por nós e também pelos outros como qualidade. Caridade. Somos e devemos sempre ser responsáveis no que temos que fazer ou no que nós já estamos fazendo. É tão importante isso, pessoal, voltado muito para a caridade. A gente precisa estar ajudando, começando dentro de casa. Porque não adianta a gente ser tão bom na rua, tão simpático, tão querido, enfim, conhece todo mundo, e dentro de casa ser arrogante, ser uma pessoa difícil, a que a família não tem acesso. Então, o tema de casa, de viver melhor, tem que começar em casa. Seguidamente, escutamos algo sobre hiperatividade de crianças e de adolescentes. A criança tem um aumento da força motora, e isso inúmeras vezes predomina no adolescente. Uma sensação interna de inquietação e agitação mental. E inúmeras vezes os jovens demonstram estar ocupados com algo, dando a impressão de estarem atarefados, demonstrando dificuldade em diminuir as atividades e se dizem cansados para os afazeres da casa ou da escola. Inúmeras vezes não são hiperativos, e quando há muitas dúvidas em relação a ser ou não ser hiperativo, se faz necessária uma avaliação psicológica e ou médica, né? É importante essa avaliação, primeiro dentro de casa, do comportamento dos pais com as crianças com os pais. Por exemplo, se tem aula de matemática na terça-feira e tem um tema que foi enviado para fazer na sexta-feira, que tem que levar na terça. Os pais têm que, sim, perguntarem. Fizeste o tema? Ah, mas eu estou cansado. Então, vai lá e faz, porque tu tem que te organizar para fazer o tema, tu tens que levar para a escola. A escola é realmente aonde se aprende. E os pais têm que incentivar seus filhos a isso. Impulso. Quem não escutou isso,
Saliento que os indivíduos impulsivos respondem ou reagem de forma impulsiva, sem pensarem, e inúmeras vezes, nem após a reação rápida e impulsiva, se dão conta que agiram de forma errada e equivocada no impulso. Nossos jovens podem dar respostas aos adultos sem escutarem a pergunta por inteiro. E a marca registrada da impulsividade é a impaciência dos jovens e também de vários adultos, porque é inerente ao ser humano, né? Independente de ser impulsivo, né? De que, já sei o que vai falar, por exemplo, um jovem já sei o que a mãe quer, já sei o que a mãe vai falar, e nem prestam atenção em tudo que está sendo dito. Então, dentro da família é muito importante saber como expressar o que os adultos desejam e o que os jovens precisam. Assim como os jovens também têm que saber expressar ao adulto o que quer, o que deseja e o que precisa. Característica do adolescente é uma sensação interna de inquietação, ocupados com alguma coisa, dando a impressão ao adulto que estão atarefados. Entretanto, inúmeras vezes o que ocorre é a vontade de se manterem ocupados no que lhes agrada, e não na responsabilidade de ajudar em tarefas necessárias. A impulsividade pode aparecer em atos como não andar de bicicleta de forma rápida e sem cuidados, ou já entrando na vida adulta, na direção de um carro, avançando sinais, em ultrapassagens perigosas, correndo de forma exagerada. Também pode aparecer no comer demais, comprar demais, tomar decisões rápidas e sem o pensar no que está decidindo. Importante cuidarmos nossa mente e não agirmos no impulso para não sofrermos abalos físicos, mentais e espirituais. Jovens e adultos impulsivos costumam ter reações explosivas, dizendo o que lhes vem na cabeça. Essa reação impulsiva logo passa. Muitas vezes se arrependem e pedem desculpa, e tantas outras vezes ignoram o seu ato impulsivo e levam a vida como se nada tivesse acontecido. Não conseguem se dar conta no que erraram, deixando de lado atitudes que trouxeram inúmeras dificuldades para si e para com quem convive. A nível espiritual, abrimos com nossos maus pensamentos e más ações faixas negativas. Por isso, a importância, pessoal, da oração, de que a gente fique conectado sempre com o mundo maior. Aceitar o melhor. Isso não quer dizer que não se possa ficar triste com algumas coisas, mas a gente tem que estar sempre pautado no conseguir viver essa dor do momento de uma forma madura, de uma forma sensível, ajudando a nós para, sim, estarmos ajudando ao outro. Um lar estruturado com carinho e harmonia é importante para todos que ali convivem e auxilia na compreensão de diversas dificuldades que a vida nos traz. Quem não passou por dificuldades? A vida terrena tem inúmeras dificuldades. E sim, ela é feita
por nós, seres humanos. O homem não é punido em sua vida presente pelos seus erros do passado. Estou levando em especial para a vida anteriores. Mas o que podemos estar sofrendo hoje está sendo submetido à expiação do nosso próprio passado. O sofrimento de hoje, inúmeras vezes, nos parece imerecido, mas com certeza tem sua razão de ser e acontecer. Nos momentos de dor e preocupações, o Evangelho nos aconselha a dizer, a pensar. E tem aquela oração: perdoai-me, Senhor, pelos erros cometidos no passado. A oração do perdão, ela é muito boa, é fundamental a gente poder fazê-la sempre. A justiça de Deus nunca falha, e a vida terrena é um grande aprendizado. E quando a gente busca este aprendizado emocional, a gente consegue evoluir. O sofrimento pode ser uma expiação por nós escolhido, quando a gente veio para essa vida. Mas não foi imposto, não é algo que Deus nos impõe. Com certeza, se conseguirmos ultrapassar o percurso, alcançamos mais uma vitória em nossa evolução espiritual. Ou pelo menos uma vitória em nossa evolução espiritual. Em inúmeras provas do nosso dia a dia, necessitamos de apoio de médicos, de remédios, de cirurgias, de acompanhamentos, de cuidados. Trabalharmos nosso mental, espiritual e o físico. De geração em geração, vamos evoluindo em todas as áreas humanas. O planeta Terra está em constante evolução. Não passamos ilesos nesse mundo terreno. Estamos aqui para aprender e evoluir. A felicidade depende de nós, do nosso eu interior, da nossa consciência, de nosso amadurecimento emocional. Trazemos no nosso dia a dia uma confusão mental em relação a sermos felizes ou infelizes. Tem muitas pessoas que buscam dentro de si só a infelicidade. Ela é infeliz, ela não pode nem fazer alguma coisa porque ela é infeliz. E aí eu estou colocando adultos também. Porque eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço, pacientes, que querem, inclusive, ficarem felizes na cama o dia inteiro, por exemplo. E não pode ser assim. A gente tem que buscar dentro da gente essa esfera da felicidade. Buscarmos o amor é um elemento essencial para o nosso crescimento espiritual. E trazendo para a nossa vida nessa encarnação, que mundo estamos criando e deixaremos para os nossos filhos. Evoluir, e para isso é necessário o estudo, o crescimento mental e espiritual. Por isso a importância da escola, para esse aprendizado, e é importante também, dentro da família, evoluirmos para esse lado do ser humano, de ajudar ao outro. E aí entro com a palavra que é tão usada aqui na Casa Espírita, que se chama caridade. Fazermos a caridade. Isso
é uma boa ação. Isso ajuda na nossa evolução. Em nossa vida, passamos por inúmeros desafios. Vivemos uma linha tênue. Precisamos aprender a ganhar, a perder e a nos reconstruirmos. Ao nos identificarmos com o que podemos, por exemplo, um jovem que termina um relacionamento amoroso pode se colocar num contexto de grande culpado pelo rompimento ou vítima total deste término. E assim é tão importante trabalharmos com nossos jovens, trabalharmos em nós como adultos, que as coisas difíceis que acontecem, inclusive os términos, em função dos dois, um pode ter uma responsabilidade maior, mas o outro contribui para que isso aconteça. Então, por exemplo, levando assim para uma questão na escola. O aluno está com muita dificuldade para aprender o português, que a professora está ensinando. A culpa é da professora ou do jovem que não está prestando atenção na aula? Ou dos adultos que com ele convivem, que não estão conseguindo se dar conta das dificuldades deste aluno em relação à escola? É uma junção de coisas que precisamos estar sempre alertos. E insisto que a espiritualidade maior vai está sempre conosco, está sempre nos ajudando. Nós, que muitas vezes viramos as costas para a espiritualidade maior e abrimos o caminho para a espiritualidade menor. Aí vem a importância, pessoal, da reforma íntima. A reforma íntima é nossa. Cada um de nós tem que fazer a reforma íntima, buscar o que é necessário a cada um de nós, para então realmente estarmos evoluindo e ajudando outros nessa questão de melhor viver. Perdas nos trazem tristeza. Precisamos buscarmos lucidez para não nos tornarmos pessoas tensas, ansiosas, raivosas, angustiadas. Viver intensamente, mas nos protegendo para não perdermos a autenticidade e a ternura. Não podemos esquecer de si mesmo. É típico da adolescência a tentativa de separar-se dos pais, e os pais muitas vezes sofrem com o desinvestimento por parte dos seus filhos com eles. A confiança e segurança dos filhos com seus pais é buscada em novos espaços, em colegas, vizinhos, redes sociais, na internet. Nossos adolescentes querem e não querem crescer. Acrescentando, nós adultos não queremos envelhecer. Os jovens desejam deixar a infância, mas inúmeras vezes têm atitudes de crianças e seus pais também têm sentimentos contraditórios. Isso é, desejam o crescimento e amadurecimento dos seus filhos, mas também temem isso por seus filhos e por si próprios. Crescer é algo difícil. Todos desejamos, todos queremos, mas não é fácil. Eu sempre coloco
que é como subir um andar. Tem vários degraus. A gente sobe um degrau, às vezes cai, às vezes torce o pé, aí às vezes precisa de um amparo, de alguma mão que nos auxilie a continuar subindo. E a mão que continua sempre conosco, nos auxiliando a subir, é a mão de Deus. Nós temos que estar sempre conectados com essa mão de Deus, para conseguirmos subir as escadas da vida. Sabemos e escutamos sempre que filhos não entendem seus pais, e seus pais não entendem seus filhos. É preciso que os pais tenham mais paciência para que o diálogo entre adultos e adolescentes evolua, para que haja uma troca de ideias, onde os dois lados possam ser escutados. O papel dos pais é fundamental para que o adolescente tenha em sua família um ponto de referência, confiança, e sentir-se seguro para ter aonde recorrer quando de fato precisar. Acontece muito dos jovens não se sentirem amparados em casa por algum adulto para dividirem suas angústias. E se faz necessário que tenha isso dentro de casa. Um adulto que possa escutar esse jovem, que ajude esse jovem. E reforço a questão do conhecimento da espiritualidade. Quanto mais o adulto conhece, mais ele vai dizer para os seus filhos, adolescentes, a importância da oração, da fé e da caridade. Os pais, cuja presença física na infância era extremamente importante, devem estar internalizados nos jovens de forma positiva. O jovem procurará a companhia de amigos da sua própria idade e interesse. Então, o jovem, a criança, precisa internalizar no lado positivo o adulto que o criou, para que ele possa crescer de uma forma mais amadurecida. E é normal o adolescente apresentar condutas oscilantes e contraditórias, assim como abandonar os objetos e brinquedos da infância, buscando outros objetos para amar. Assim, importante tarefa de nossa vida terrena é responder em nossa consciência: quem eu sou? E isso com os novos amigos, atividades presenciais e também as online. Pessoal, é tão importante a gente saber quem a gente é, o que a gente pode querer e acreditar em nós e no mundo espiritual. Crer na gente é tão importante. E crer em Deus, muito mais importante. Nas provas dessa vida passamos por muitas coisas, mas a gente supera todas as coisas. Muitos de vocês já sabem que eu passei por inúmeros problemas, e inúmeros problemas eu consegui melhorar, em todos os sentidos eu não digo, mas em muitos sentidos. Então, a força na fé, a força em Deus, e a coragem e querermos mudar o necessário.
o importante para nós e para nossa evolução. A adolescência, de fato, é uma mudança radical. Um turbilhão de emoções. Mudança corporal, mudança de voz, aparecimento dos seios, surgimento dos pelos, mudanças físicas e mentais. O adolescente é cobrado pelos pais, pelo grupo de iguais e pela sociedade em que está inserido. O jovem precisa enfrentar um mundo diferente do que estava acostumado, o infantil, com um novo status e um novo corpo, também novas possibilidades, novos desafios, cobranças, desejos, medos e etc. Em nossa vida terrena, estamos sempre em constante mudanças, inúmeras dificuldades e alegrias, e temos que saber que nada se perde, tudo se transforma. E sim, Deus está sempre conosco, mesmo que a gente não esteja com Deus. Deus está sempre conosco. E isso é fundamental termos dentro de nós. Deus não nos abandona jamais. Pais têm papel fundamental em todas as etapas dos seus filhos, tanto no lado positivo, como, infelizmente, no lado negativo. Adultos precisam ter consciência e responsabilidade do amor, da sinceridade, do bom exemplo e da importância de Deus em nossa mente e ações. Inúmeras vezes relembramos nossa infância e adolescência. A diferença das gerações é evidente e não precisamos estudar a história para isso sabermos. O adulto precisa refletir e fazer uma avaliação do quanto nossos desejos e projetos se realizaram e o quanto temos responsabilidade sobre nossas escolhas, certas e erradas. Assim, ajudaremos os mais nossos jovens a fazerem melhores escolhas. Aí é aquilo que eu falei e repeti muitas vezes, o livre-arbítrio. E quando algum de nós passou por imensas dificuldades na nossa adolescência, na nossa fase de criança para adolescente, enfim, é tão importante a gente passar muito o lado positivo das coisas. E sim, na vida tudo é um aprendizado, desde que a gente queira aprender com as dores e também com as alegrias. E temos ambos, dores e alegrias. Mas, inúmeras vezes, a gente não aprende nem com um e nem com o outro. O movimento oscilante do adolescente de ir e vir em seu dia a dia necessita do auxílio dos adultos que o cercam. O final da adolescência está ligado à apropriação dos sentidos, do autoconhecimento, da autonomia, do viver com o outro de forma a poder se sentir seguro, para compartilhar o que concorda e acredita, e também o que não concorda ou desconhece. É preciso saber que somos nessa vida para verdadeiramente escolher com o que e como evoluiremos nessa encarnação. Aprender, pessoal, a viver o nosso dia a dia. Não pautado no que já vivemos ou no que vamos viver. É importante o viver hoje. Na adolescência, revemos o nosso passado em todos os ângulos, tanto nessa vida quanto de outras.
de outras vidas. O adolescente precisa assumir um papel mais ativo em relação às suas transformações e enfrentar a necessidade de dar conta das intensas demandas psíquicas, biológicas, sociais e espirituais. O adolescente não tem mais o privilégio dos ganhos da infância e passa a ter o desejo de ter acesso a ganhos do mundo adulto, negando e desconhecendo as dificuldades da vida de adulto. A adolescência é um momento da vida no qual são desfeitos, refeitos, construídos e reconstruídos sentimentos, pensamentos e emoções. Nosso adolescente não pode ser abandonado à sua própria sorte. Isso enfraquecerá os vínculos humanos e permite ainda mais o definhamento da solidariedade, da humildade, do crescimento mental e espiritual. Com isso, estou repetindo, o nosso adolescente precisa muito do auxílio dos adultos. E quanto mais pudermos levar coisas da espiritualidade positiva para os nossos jovens, muito melhor. Em nossa encarnação, nada acontece por acaso. A qualidade do encontro com pais, avós, família, são de extrema importância na abordagem psicológica e espiritual. Desde os primeiros anos de vida, ainda no ventre, começamos a registrar em nosso mental nossos vínculos familiares, guardados em nosso inconsciente. Os registros psíquicos trarão marcas de como daremos conta das necessidades e cuidados que a vida terrena nos impõe. Aí entra com a questão da psicanálise. O adolescente, a criança, ele não tem essa lembrança, mas vai ver fotos, vai escutar o que vai falar, e assim, não tem a lembrança consciente, mas tudo isso fica guardado no inconsciente. A demanda adolescente exige uma ação específica dos pais, que precisam estar atentos às necessidades dos filhos, para não confundir liberdade com abandono. E como encontramos na psicologia, a adolescência também põe à prova a capacidade de transformação dos pais. Olha que importante, pessoal. O filho adolescente significa que os pais têm que serem os adultos. E muitas vezes isso não acontece. Todos permanecem adolescentes e até mesmo crianças. O pai e a mãe são importantes figuras de identificação para os filhos. Desde o nascimento, somos todos aprendizes da vida e nossos primeiros professores são nossos pais e os cuidados recebidos na infância, que ajudarão o jovem a se tornar adulto mais consciente e responsável, com melhor índole. Temos que cuidar e progredir no contexto familiar da educação de nossos jovens. Inúmeras famílias oscilam entre um elevado nível de exigência de seus filhos, impondo a eles uma ótima performance, ou os colocam incapazes de crescerem e serem capazes de tomarem decisões sozinhos. Muitos jovens são criados sem limites ou de forma opressora, isso é, com limites excessivos. Quantos adultos permanecem jovens? Quantos jovens já demonstram em suas ações serem adultos? Conhecemos muitos adolescentes que não se permitem ser adolescentes, já se colocam e são cobrados em serem um adulto.
Cada geração deve, a partir de alguma ideia que a geração anterior oferece. Então, cada geração deve partir de alguma ideia de que a geração anterior oferece, sobre as quais sustenta nossas certezas e também nossas inúmeras interrogações. Teremos sempre ideias velhas que deverão nos ajudar para termos ideias novas. Inclusive, nas ideias velhas, estudando a história, a gente sabe de tantos erros que foram feitos. E também nas ideias velhas, quantos aprendizados tivemos. Os tempos atuais estão marcados por consequências passadas de outras vidas, e também dessa vida, que produzem inegáveis efeitos no processo de crescer como um todo. Então, os tempos atuais estão marcados por consequências passadas de outras vidas e também dessa vida, que produzem inegáveis efeitos no processo de crescer como um todo. A morte é encarada como algo certo, mas que deve ser evitada com cuidado e amor. A morte é um lembrete ao ser humano de nossa finitude na Terra. Trago então para vocês temas extremamente difíceis e que já conhecemos ou sabemos de inúmeros casos, como o bullying e o suicídio. O bullying sempre existiu, mas não era considerado como um problema. Na década de 80, começou a ser estudado na Noruega, porque 3 meninos de uma mesma turma da escola se suicidaram, deixando uma carta falando sobre as agressões que sofriam na escola por colegas. Bullying geralmente é feito em um grupo de colegas onde um é o chefe líder e os outros são os soldadinhos. Geralmente o líder não participa no momento da agressão verbal ou física, mas fica assistindo quando a escola chama o grupo para entender o que e por que isso está acontecendo. O líder se coloca como não estava junto e apenas assistiu. E olha só, esse líder, ele usa esse contexto até de uma inteligência elevada para não fazer parte na hora da agressão. Ele é o que é colocado como chefe que só está assistindo. Mas muitas vezes no ambiente da escola, ele não é percebido como o líder. E é importante, conversando com os jovens, saber quem é o líder. E não na palavra líder, mas da onde veio a ideia. Por que essa ideia? Por que entre aspas, os soldadinhos cumpriram isso? Sabemos também que o líder do bullying na escola geralmente é o aluno popular, conhecido por todos, manipulador e com inteligência racional grande. O jovem que sofre bullying na escola sofre em silêncio e dificilmente divide isso com adultos. É acanhado, tímido, isola-se e, quando mais jovem, mais procura ficar próximo de um adulto, como um merendeiro ou faxineiro, como eu falei antes, procura algum adulto. Mas na adolescência, o isolamento é ainda maior, porque sem vergonha de ficar próximo ao adulto. Porque na cabeça desse jovem, ele vai sofrer mais bullying ainda. E outra, como é que ele vai falar isso para os pais? Como é que ele vai falar isso para a professora, para a diretora da escola? Então, aí volto novamente com a importância
dos pais terem esse espaço com seus filhos? Sim, para saber como é que foi a escola, quem são os teus amigos, trazer esses amigos na casa. O suicídio ocorre quando um indivíduo tira a sua própria vida por um desejo de acabar com seu intenso sofrimento. Estudando história, sabemos que até o final do século XIX, o suicídio era colocado pelo cristianismo como um pecado, um crime contra si e contra Deus, e também como uma obsessão demoníaca. Através de muito estudo científico, o suicídio começou a ser visto como uma profunda dor emocional, o não querer mais viver, como doença social e psicológica, necessitando sim atendimento psicológico, psiquiátrico e também o atendimento espiritual. As coisas têm que andar junto, pessoal. Tanto da parte do profissional da área da saúde e com a espiritualidade. Não, assim, se for só o profissional de saúde que alguém não acredita em Deus, ok, mas só na questão espiritual, sem um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, as coisas podem andar para o lado mais difícil, que é o suicídio. Então, necessário acompanhamento terreno e espiritual, não apenas o espiritual em casos graves. Bom, pessoal, na próxima encontro, a gente continua falando sobre o suicídio. Agradeço a todos vocês, uma feliz Páscoa para todos e que Deus acompanhe a cada um de nós. Seria importante também a gente fazer a mesma oração do início para Maria, a mãe de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, e que assim seja e assim será. E que o anjinho de Páscoa entre em cada um de nós. E que assim seja e assim será.